podcast jurídico que vale a pena acompanhar. E hoje estou aqui com a presença da querida doutora Vanir Ventura, ela que é advogada especialista em Direito Digital, Compliance e LGPD. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o convite do podcast e vir aqui falar com a gente sobre esse tema que você respira, né? Que é o compliance. Então vamos lá, bater um papo legal sobre isso. Primeiro eu quero te agradecer, agradecer por ter me convidado, por ter me dado um espaço para eu falar sobre o meu trabalho. É muito importante para a cidade o seu trabalho, dar voz aos advogados para falar do seu trabalho. Quero parabenizar você pelo pod, um conteúdo muito bom, que vale a pena assistir, não só o meu, mas assista o meu inteiro, mas que vale a pena assistir, tem muito conteúdo legal do preventivo, que é o setor que eu mais gosto do direito. Eu vi que tem assistir de imobiliário, de previdenciário, tem muita coisa legal aqui. De todas as áreas. De todas as áreas, parabéns mesmo. Obrigada, doutora. Então, antes de começar, eu vou querer saber algumas curiosidades da sua vida. Vai. A doutora cursou faculdade aqui em Barreiras, sempre morou em Barreiras. De onde surgiu essa vontade de cursar Direito? Como é que foi tudo isso? Comecei aqui, porque eu sou da cidade, eu sou de Barreiras, eu comecei aqui mesmo, comecei bem jovem, comecei com 17 anos a formação, a graduação. E aquele negócio, você nem sabe o que é direito. Eu, pelo menos, quando comecei a faculdade, só olhei assim, tá ali, a Uniana ali, que era a Uniana ainda, a Uniana ali tá pertinho do ponto de ônibus, vou fazer bem lá. E fui lá, fui fazer, era direito à administração, escolhi o direito e foi assim que começou. Aí no meio da graduação, eu quis conhecer o mundo, assim, falei, olha, quero morar fora, quero ter esse aprendizado fora e consegui uma oportunidade de estágio em Brasília e falei, nossa, um estágio bom desse, tô indo, fui, me formei lá, terminei, transferi a faculdade para lá, voltei mais um ano da graduação, fiz 6 anos e uns meses de direito e fui viver o sonho que se construiu durante a graduação de conhecer mais, de ter mais acesso ao jurídico. Falei, vou para a capital do país, onde que tem congresso, onde que tem senado, onde tem câmara disso, câmara daquilo. E foi uma experiência muito boa. Do nada, naquela parte da graduação que você tem que fazer, assistir as audiências, isso aqui eu ia para assistir na câmara, uns negócios assim, aquele povo assim, uns temas assim, você nem entende o que tá falando, assim, mas você fala, meu Deus do céu, aquele cara que eu vejo na televisão, ele tá feliz. Foi incrível, foi uma experiência incrível. E trabalhei, fiz estágio em vários locais lá que me deram uma oportunidade de ter a visão que eu tenho hoje de empresa, de mundo, porque você morando só, que eu fui para morar só, você acaba tendo que evoluir com a vida, tem que amadurecer querendo ou não querendo. E foi uma experiência muito incrível a graduação fora da cidade e voltei para cá, ainda trabalhando lá, mas voltei para cá para ficar perto da família e para construir a minha carreira aqui. E estou aí, firme e forte. E quando voltou, começou a atuar no escritório? Comecei a atuar no escritório que eu atuava, estou no processo de desligamento do escritório. Vou aproveitar aqui para agradecer por terem aberto as portas para mim e por a gente ter compartilhado tanto nesse período. Já vieram aqui duas pessoas da equipe lá do escritório, que é o doutor Ricardo, que falou sobre inteligência artificial. E a doutora Ana Calazans, que falou sobre direito do trabalho empresarial. Então são dois vídeos aqui para vocês, vai estar aqui embaixo, que eu acho que no YouTube, para vocês assistirem. E tá incrível. Os dois com temas que a gente trabalha muito lá no escritório, que eles atuam bastante, são pessoas incríveis. Obrigada, viu? E é isso, eu estou saindo de lá hoje para viver o compliance, para viver o programa de compliance
em toda a plenitude, porque você acaba que no escritório você tem que fazer um pouco de contencioso, você tem que fazer um pouco minha paixão é o preventivo, é o pré-processual, é regulamentação, é criação de códigos, essa é a minha área. Evitar o conflito, mas no escritório acaba que não tem como, você tem que evitar o conflito, você tem que estar no conflito, você tem que fazer tudo. E eu estou saindo hoje justamente para viver apenas do compliance. Então vamos lá. Afinal, o que é compliance? Jesus, o que é compliance? Se você olhar, Gabriela, se você entrar no Google, abrir um vídeo, normalmente vai ter assim, compliance, vem do verbo to comply, que em inglês significa estar em conformidade, estar certo. O programa de compliance, um resuminho bem simplista, é estar em conformidade. É estar em conformidade com o quê? Com normas, com regulamento, com as leis, com as normas da empresa, com a visão, com os valores da empresa, com o que ela acredita para si. Aí com uma empresa, cada setor vai ter uma regulamentação específica. Então você tem que estar em semi-evolução para estar em conformidade com a legislação aplicável à sua atividade econômica. E o compliance é isso, mas não apenas isso, porque a gente faz todo um programa não só de conformidade, de colocar de acordo com as leis, isso a gente faz também, mas o programa de compliance ele vai além disso. Ele é um sistema que eu gosto mais de falar sobre gestão de riscos, mitigação de riscos. A gente trabalha com riscos, empresas são suscetíveis a riscos. Tudo que a gente acontece pode ter um passivo no futuro. Pode ser um passivo jurídico, pode ser um passivo reputacional, pode ser um passivo organizacional, e tudo isso afeta a empresa, em como causa prejuízos. Então, quando a gente vai fazer o programa de compliance, por exemplo, você abriu uma empresa, está lá firme e forte, cresceu, está lá com a empresa já com 600 funcionários, você começou com 6, daqui a pouco você está com 60 funcionários, você vai crescendo ali, Gabriela, você vai crescendo e você vai empurrando com a barriga. E está errado? Não, porque a função da empresa é o quê? É gerar lucro, é crescer. E o brasileiro tem esse negócio de empurrar com a barriga. E empurra mesmo, e tá certo, vamos pra cima, tá certo. Mas chega um ponto que você precisa organizar a casa. Chega um ponto que não dá mais para você empurrar com a barriga. Porque o MPT vem te cobrar, o Ministério Público vem te cobrar, a Prefeitura vem te cobrar, o tributário, vem legislação de todos os locais possíveis de cobrar. E você fica perdido, falando assim, e aí agora, o que eu faço? Ah, você tem várias alternativas para fazer, você continua assim. Você pode continuar assim, empurrando, fecha o CNPJ, abre outra, porque o pessoal faz esses trambiques aí, e de estar dando tudo errado, a empresa abre outra, ou você pode, vamos organizar a casa, fazer um programa de compliance, procurar alguém, uma equipe que vai muito, porque o programa de compliance é multidisciplinar, eu não entro sozinha na sua empresa. Quando me contratam para fazer um programa de compliance, eu vou explicar para ele como funciona. Olha, no primeiro passo, o programa de compliance é dividido em várias fases, que são conhecidos como pilares. Pilar número 1, eu preciso do seu apoio, Gabriela, eu preciso que você me dê voz, que você converse com o pessoal, que você me deixe entrar na sua casa, na sua empresa e explicar. E você também entender que eu não estou aqui porque você fez errado, porque você fez certo, você está aqui com 600 pessoas, então algo certo você fez, algo está certo na empresa, tem muita coisa certa na empresa, a gente só quer organizar, a gente só vai organizar, e é isso que o programa de compliance é. A gente tem compliance de várias áreas, anticorrupção, que a gente vai mitigar os riscos de corrupção. Por exemplo, uma empresa que licita com uma entidade pública, com administração pública. O risco de corrupção é altíssimo. Então, a gente tem, quando implementa um programa numa empresa que
faz licitação com a atividade pública, a gente vai fazer o quê? Tem o apoio da administração, você me contratando, tendo um apoio, dando espaço para a gente trabalhar, a gente entra na empresa, faz uma matriz de risco. Como que é a matriz de risco? É uma auditoria. Você vai pegar ali todos, conversar com todos os setores da empresa, falando, como que é esse trabalho, Gabriel? O que você faz aqui hoje? Fulano de tal, o setor de compras, como é que o setor de compras está atuando hoje? É conversar, é o diálogo, é entender como que está, porque cada empresa é de um jeito. O posto tem 2 postos, um de cada lado da rua, cada um vai ter um funcionamento diferente. Então, é um programa de compliance para cada empresa, é um específico para cada empresa. Exatamente. Você analisa, aí elabora toda uma matriz de risco. Daí nessa matriz de risco vai estar dizendo tal coisa pode acontecer na sua empresa. Aí a gente faz o quê? Entra para o próximo pilar. Pulou para a próxima etapa, depois que tem uma matriz de risco. Encontrou os riscos elevados, os riscos médios, a gente vai primeiro tentar mitigar os riscos mais elevados e de acordo com o que a empresa acredita que tem que ser alterado. Porque se a empresa fala assim, tem esse risco aqui, mas eu quero conviver com ele, a gente fala, beleza, pode conviver, risco é seu. Mas você está avisado que isso pode acontecer. Você está avisado que se um gestor, algum órgão fiscalizador chegar aqui, isso pode acontecer. Aí ele falou assim, não, quero continuar assim. Beleza, você continua assim. Ou então, se ele falar, não, pode alterar, quero alterar tal coisa. Então a gente vai fazer políticas internas, ou também fazer regulamento interno, ou código de conduta. Se já tem código de conduta, a gente atualiza o código de conduta, faz um código de conduta que caiba, que seja personalizado para a sua empresa. Não adianta pegar o código de conduta da empresa do lado, porque cada empresa tem a sua visão, seus valores, suas dificuldades, seus empregados, então seu corpo, seus talentos, porque empregados são talentos, cada um vai ter um talento de um jeito, que nem eu volto a falar do posto, um de cada lado. Se eu tenho um posto de gasolina que tem um contrato com a prefeitura, olha o risco de corrupção que tem a mais, que o outro posto não tem. Porque tem muito posto que tem isso, né? Então, os carros da prefeitura abastecem naquele posto ali. Aí tem um outro posto que tem um contrato com autoescola, e todos os carros da autoescola, eles abastecem ali. Então, você tem que ficar de olho constante se o frentista que está lá, ele não está desviando alguma coisa, se não está tendo algo acontecendo de errado. Então, o compliance é nos detalhes, é essa mitigação de riscos, de estar em constante ali, evolução. Fez as políticas, passa para o próximo, que é o treinamento. Vamos assim, a gente fez um código de conduta legal. Adianta só ter um código de conduta bem aqui assim, código de conduta, tá aqui, você vai ler? Não, ninguém lê. Assim, políticas de compliance. A gente não lê nem os bichinhos dos aplicativos lá, os termos de acordo. Não lê. Concordo com isso. Tipo, bicho grande lá, ninguém lê nem 2 frases. Não, por exemplo, tem lá dizendo que não pode assediar. Mas às vezes você nem sabe quem assedia. Você nem sabe que você xingar o coleguinha do lado de algum apelido que todo mundo chama é assédio. E o que a frase do dia é: o óbvio tem que ser dito, o óbvio tem que ser treinado, o óbvio tem que estar escrito. A proibição mais que seja óbvio tem que estar escrito. Não pode chegar meia hora de atraso. Isso tem que estar escrito, viu? Porque senão o pessoal chega. O óbvio tem que ser escrito e treinado. Isso, bem explicadinho. Bem explicadinho. E você estava me falando que você pode atuar, por exemplo, se na empresa já tem o jurídico, você pode atuar em parceria com o jurídico, né? Exato. Não exclui o outro. Não, eu não entro na empresa para trabalhar com os processos que ela já tem, com o que ela já tem, é justamente o contrário, é para somar. Normalmente a gente até faz um comitê de compliance ali, com alguém do jurídico, com alguém responsável pelo jurídico, com alguém responsável pelo RH, pelos setores ali de gestão, assim,
para a gente conversar e entender o que está acontecendo com a empresa, porque quem vai entender o que passa com aquela empresa é o jurídico, é o RH, é às vezes os supervisores, os cargos assim que têm mais contato com todo mundo. Então, eu não entro na empresa para tomar o lugar do jurídico, para dizer que o jurídico está atuando errado, de forma alguma, porque cada um tem a liberdade de atuar de acordo com seus princípios e valores da sua própria advocacia, né? E tem que ter uma liberdade profissional. Eu respeito demais e é um trabalho duplo de comunhão de interesses para o crescimento e a organização empresarial. E tem assim, empresas específicas ou todo mundo entra nesse negócio de posso ter um programa de compliance? Todo mundo pode sim ter um programa de compliance. Hoje em dia, as empresas que mais têm programa de compliance até hoje são ainda as multinacionais, as empresas de grande porte, porque a lei obriga, porque você não consegue investidor se você não tem um programa de compliance, você não consegue, uma multinacional ela não consegue abrir capital, ir para a bolsa de valores se ela não tiver um programa de compliance. Então tem norma, tem regulamento, tem decreto que regulamenta tudo certinho, como que o programa de compliance tem que ser. Tem estados que você não consegue licitar com um órgão público, Rio de Janeiro, Distrito Federal, você não consegue licitar. Você não consegue se você não tiver um programa de compliance. Então essas empresas desses estados, todo mundo já tem um programa de compliance rodando, funcionando, porque na lei te obriga. E, inclusive, voltando para o assunto de licitação, é critério de desempate você ter programa de compliance. Se você é uma empresa que quer licitar e está precisando de uns pontinhos a mais, ter um programa de compliance é algo que te beneficia. Muito bom. Mas o ideal é que todas as empresas, né? Exatamente, as empresas. Porque o programa de compliance é enorme, mas não tem uma forma de bolo. Uma empresa grande vai ter os 11, 10 pilares de compliance, vai ter treinamento, vai ter monitoramento, vai ter canal de denúncia, vai ter due diligence constante, vai ter um setor enorme. Para você, que é um restaurante aqui da cidade, você vai ter um compliance mais enxuto, um compliance que organize a sua empresa, um programa que organize a sua empresa, mas que seja eficiente. Então, a gente faz um programa enxuto, mas isso quer dizer que ele não seja eficiente, pelo contrário. Ele vai ser moldado, formado e personalizado para o tamanho da sua empresa. E isso não só para a sua empresa, de acordo com o tamanho da sua empresa, de acordo com o setor da sua empresa, da região da sua empresa, você tem um programa de compliance. Porque a legislação municipal para o restaurante aqui é diferente da legislação vamos dizer assim, de Brasília, entende? Aí tudo ali é feito personalizado. É uma coisa que eu te perguntei antes lá no WhatsApp, se escritório de advocacia também teve. Sim, exato. E é muito importante o escritório em si ter um programa de compliance. Por quê? Vamos dizer assim, quais são os riscos que eu corro ter um escritório? Quais são os riscos? Eu recebo constantemente dados ultra sensíveis da vida de pessoas. Eu tenho um programa de compliance para explicar um código de conduta, as políticas internas, para explicar para os colaboradores, para os meus stakeholders, para quem está dentro da minha atividade, de que aqueles dados são sensíveis e que a gente vai coletar e que a gente vai excluir, que a gente não vai compartilhar esses dados. Então a gente tem que ter uma LGPD muito boa dentro do escritório. Então a gente faz o programa, aplica a LGPD ali constantemente. Outra coisa, tem muitos escritórios que ganham por porcentagem da causa. Você vê como que isso pode ser perigoso? Por exemplo, o advogado fulano, você vai ganhar, tem tal ação, se você de cobrança de 10 milhões. Se você conseguir essa ação, esse valor, para mim, por meio da ação, você fica com 30%.
30% de 10 milhões é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, eu vou dizer que é todos os advogados, não, mas tem pessoas que, isso é fato notório, infelizmente, que já teve investigação, inclusive, que escritórios eles começam a comprar juiz, a comprar sentença para ter aquele resultado, comprar servidores para ter aquele resultado. E isso é um risco para o reputacional, para o escritório, é um risco de você responder um processo com a OAB, é um risco de você correr um processo criminal. Então, essa investigação tem que estar dentro do seu escritório, você monitorando as outras pessoas. Um associado, um sócio. Exatamente, um sócio, um associado. Então, tem que estar regulamentado que você não pode receber, você não pode dar brindes para o pessoal do fórum. Vou chegar lá, aqui o chefe de secretaria, vou entregar aqui um ingresso pro show da Ivete Sangalo que vai ter em Barreiras. Você não vai fazer isso, né, amigo? Porque tem que ter uma limitação de qual o valor que você pode dar ali, um brindezinho, uma caneta, beleza. Mas e aí, você vai dar um ingresso caro? É isso tudo no programa a gente tudo faz isso, limita valores de brindes, porque é isso, mitigar riscos, mitigar coisas que podem acontecer. E são vários os riscos que você corre tendo um escritório, vários. Risco, por exemplo, de contratos, de você representa uma pessoa, você não pode representar outra com a mesma atividade que tem um conflito. Então o código de ética, o nosso código de ética é muito robusto e aplicar o nosso código de ética também é importante dentro do escritório. Então faz toda essa análise de como colocar o código de ética. Esse código de ética que você está mencionando é o da compliance? Não, tem o da OAB, eu estou falando que tem o da OAB. Todo advogado tem que seguir o de ética e a disciplina da OAB. Eu estou falando assim, e o próprio código de ética e disciplina da OAB é muito complexo. Então, às vezes, até para você colocar ele em prática no seu escritório, você precisa ter um código seu próprio, entende? Sim, agora entendi. São 2 códigos. Doutora, eu acredito que esse tema, compliance, ele é relativamente novo, ou então ele é bem pouco difundido aqui na região, né? Eu quase não ouço falar, não ouvi falar. Acho que foi bem uma novidade você ter mencionado esse compliance. Como é que funciona essa questão da demanda? Você tem tido muita demanda regional ou é a nível tipo Brasil, né? Outras regiões? Então, vamos falar. O compliance não é novo, primeiro, só deixar isso para todo mundo, que o compliance já existe antes de existir a lei anticorrupção, antes de existir a legislação em si, já existiam programas de compliance em empresas, principalmente bancos, porque os bancos se globalizaram muito rápido. Então, eles precisavam ter uma necessidade de, para vender, ter um programa de integridade, estar em conformidade com as leis. E isso se difundiu, começou a difundir, principalmente, como eu já te falei, nas grandes empresas. Por que aqui ainda não chegou o compliance tanto assim? Nas regiões, e eu não falo só daqui de Barreiras não, e de região oeste, mas de vários interiores e de interiores com grande população que ainda não investiram no compliance. O fator de ter o nome compliance, o programa de compliance, a robustez do programa assusta, muita gente não conhece. E eu estou trazendo o programa para a região justamente por ver o tanto que muda uma empresa, o tanto que tem o poder de mudar não só uma empresa, como a sociedade em que aquelas pessoas que têm acesso ao compliance estão inseridas. E hoje, minha atuação na região oeste, de compliance, de programa de compliance, não tem muita demanda não. Eu trabalho mais hoje com parceria com advogados de fora, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro,
que eles têm um programa e precisam de ajuda, porque o programa é multidisciplinar, ninguém dá conta de fazer sozinho. Então, preciso de ajuda aqui para fazer as políticas internas, e isso e aquilo, Vani, vamos fazer uma parceria, isso e aquilo. Eu faço, estou trabalhando assim hoje com um programa de outros advogados. E aqui na nossa região eu trabalho com o preventivo. Eu faço código de conduta de empresas, regulamento, treinamento do código de conduta, treinamento de atividades pilares do compliance, mas não o programa de compliance em si. Aqui hoje eu atuo muito com os pilares, fazendo contratos, com due diligence contratual. Isso eu atuo bastante aqui na região, mas com o programa inteiro. E você acredita que tem grande potencial? Acredito porque, por exemplo, o compliance no agro é muito forte. Eu tenho parceria de implementação de programa de compliance em fazenda no Goiás e em São Paulo. E você vê a mudança é tão forte, Gabriele. É tão assim, você vê a qualidade do trabalho, a credibilidade, porque quando você tem um programa de compliance efetivo, depois você pode até conseguir os selos de integridade, você tem assim, você tem um programa de compliance e depois disso você pode conseguir selos de conformidade. E esses selos fazem que você vende mais, o seu valor de mercado cresce mais. Por exemplo, o gado que você produz, depois que você tem um programa de integridade, depois que você passa por essa fase de implementação, a gente passa por uma fase para conseguir um selo, o seu gado você consegue exportar mais fácil, você consegue vender mais fácil, o valor vai lá para cima. Porque quem compra sabe que ali teve todos os processos de higiene foram atestados, que tudo foi seguido direitinho, que tudo está em conformidade. Hoje a Nestlé. A Nestlé hoje tem um programa de compliance enorme. E para você ter um contrato com a Nestlé, para você fornecer o leitinho para a Nestlé, você tem que ter um programa de compliance. Porque a Nestlé fala assim, eu compro o seu leite, mas você tem que seguir a legislação. E para você seguir todas as legislações, você vai ter que ter um programa de compliance. Aí está ficando cada vez mais tendo necessidade do programa de compliance, porque para você conseguir contratos com grandes empresas, você vai ter que ter um programa de compliance. Então não tem como o compliance não crescer aqui, porque nossa região só cresce, nosso agro só cresce, nossa cidade em si só cresce. Está crescendo demais, redes de mercado, redes de farmácia, e são redes nossas, são farmácias nossas que estão crescendo. Tem mercados aqui que já está abrindo a terceira, quarta unidade e daqui a pouco está indo para quinta e para sexta. Agora eles podem ser que não vejam a necessidade, mas vai chegando uma hora que eles vão ter que ter um programa de compliance e eu estarei aqui para facilitar esse acesso, né? Para você não precisar ir para São Paulo, para você não precisar ir procurar um escritório em Minas. Não, aqui na cidade tem. Muito bom. Doutor, então a gente finaliza por aqui. É muito bom trazer esse assunto, né? Essa novidade aí. Eu agradeço mais uma vez sua presença e deixo sempre um convitinho aberto para que, surgindo outras temáticas, algo interessante, você retorne para falar aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço. E vou voltar, gente. Adoro falar de compliance, adoro falar sobre. E o programa de compliance é gigante, então pode esperar que eu vou voltar mais vezes para falar de compliance aqui com vocês. Obrigada. Qualquer dúvida, qualquer coisa sobre o tema também, minhas redes sociais estão abertas para bater papo, para ter troca com advogados, para falar sobre o conteúdo, para falar sobre compliance, para falar sobre integridade. E até no próprio YouTube também, nos comentários do vídeo, pode deixar perguntas, né? Exatamente. E a gente está aqui, firme e forte. Para mais episódios como este, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.